Aula 33, vamos falar de geotermia. O que seria isso? A grosso modo, é uma forma de aproveitamento da energia proveniente do subsolo, tá? Porque assim, tanto a superfície o solo em si, né, a superfície e a atmosfera, elas sempre estão uma temperatura, bom, geralmente, né, estão uma temperatura, digamos, inferior a pelo menos dezenas de metros de profundidade e com certeza, né, a partir de centenas, milhares de metros de profundidade. Por quê? Porque à medida que vai aumentando a profundidade, a temperatura da Terra aumenta, tá? Então, assim, coisa lá do ensino médio, né? A Terra de acordo com os geólogos, né? Ela é dividida, né, em algumas camadas, né? Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, cada uma a sua composição, né, das suas rochas e também diferentes temperaturas. Então, à medida que aumenta a profundidade, aumenta a temperatura, né? E dependendo do local, né, da região da Terra, é possível gerar energia elétrica, né? Ou pelo menos, né, extrair a energia térmica, né? O calor proveniente dela. Bom, eu vou compartilhar aí alguns vídeos, porque é o seguinte, há muito tempo que se aproveita o calor do subsolo, mesmo que seja em solos mais rasos, aproveita-se para aquecer água, por exemplo, né? Nós ouvimos falar, né, no ensino médio, que no Império Romano foram construídas termas, né? Uma delas, né, Tepidarium, que Tepidário é o conjunto de termas que fornece água quente, devido a alguma fonte em suas proximidades, tá? Não são temperaturas altas, né, apenas para aquecimento da água, para lazer, para higiene, enfim, né? Vamos lá, vou compartilhar aqui de novo. Então, né, até o século XIX se falava em geotermia para aquecimento de água, enfim, né? Aí depois, lá na Itália, mais ou menos 100 anos atrás, aproximadamente, foram iniciadas as primeiras soluções para geração elétrica, tá? Então foram perfurados alguns poços, né, extraído-se vapores, né, uma temperatura assim, ainda mais baixa que em comparação aos dias de hoje, mas que foi o suficiente para alimentar pequenas máquinas térmicas, tá? Atualmente existem as turbinas a vapor, mas na época eram chamadas aí de motores Stirling, também chamadas de combustão externa. Mas assim, no começo, né, eram pequenas plantas, geração de uma pequena quantidade de energia elétrica, depois as plantas foram se modernizando, aperfeiçoando, até chegar a constituir aí como uma fonte, né, de energia bem interessante, tanto que em alguns países é considerado uma das principais fontes de energia elétrica. Em países como Islândia, Quênia, El Salvador, enfim, tá? É, mas, assim, ainda é uma geração muito pequena em comparação às fontes tradicionais, como hidrelétrica, termoelétrica gás natural, termoelétrica carvão e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, na Islândia, ela é responsável pela, até onde eu sei, né, 100% da geração elétrica. Não sei se tem hidrelétrica por lá, né? Mas aqui, ó, essa aqui é exemplo de uma planta. Assim, o que acontece? Eu não vou entrar em detalhes aqui de como é o processo de geração elétrica, tem até vídeos explicativos falando sobre o assunto, mas basicamente é o seguinte: você perfura o poço, extrai-se o vapor, né? E ele é canalizado. Esse vapor pode alimentar diretamente uma turbina a vapor, mas pode alimentar um trocador de calor, que nada mais é do que um trocador de calor, né? Que é um equipamento, uma máquina térmica que fornece calor de um fluido mais quente para o fluido mais frio. E esse fluido mais frio, entre a água sai vapor, tá? Esse sim que alimenta a turbina. Então, pode ser uma alimentação direta, né, com vapor direto do subsolo, ou externa, se esse vapor do subsolo alimentar um outro circuito de vapor. E esse sim gerar energia elétrica. Tá? Então, o que acontece? Até tinha uma época que, especialmente nos Estados Unidos, em que várias termoelétricas, a geotermia, elas pararam de funcionar. Por quê? Porque não houve uma preocupação acerca da
da recuperação da água, né, e a injeção dessa água de volta ao subsolo. Como vocês podem ver nessa figura aqui, poço de produção, poço de injeção. Então, depois de extrair, né, o vapor lá do fundo, né, alta pressão, alta temperatura, houve uma necessidade de condensar esse vapor, virar água, e por meio de uma bomba alta pressão, reinjetá-la lá embaixo. Tá? Para quê? Para ser aquecida de novo. Então, faz esses dois, pelo menos no mínimo dois poços. Um para retirar o vapor, o outro para fornecer, né, reinjetar de volta a água. Tá? Aí, é o seguinte, quando fala, pergunta, tem poluição do ar? Vocês estão vendo aqui nessa foto, né? Essa foto foi tirada na Islândia. É necessário, né, de uma fonte abundante de água para diminuir a temperatura do vapor após a sua saída da turbina a vapor. Esse vapor ele vira líquido que ela vai ser bombeada, né? Então, né, pega-se a água, tá? Dependendo da tecnologia de arrefecimento, ou pode ser por torres, ou pode ser por uns canais, enfim, com o trocador de calor mais simples. Mas, por exemplo, esse vapor é decorrente à eliminação do calor excedente do processo de geração de energia elétrica usando a geotermia, né? O calor lá do subsolo. Tá? Então, basicamente, essas plumas aqui são apenas vapor de água. Mas, em compensação, ao extrair o vapor lá do subsolo, tem que tomar cuidado com a sua composição, porque nem sempre é apenas vapor de água. Ela pode trazer, por exemplo, enxofre. Aí, imagina liberar enxofre para a atmosfera, gerar chuva ácida. Pode ter um vapor cheio de metais pesados, de sais e material particulado, assim por diante. Então, há um controle em cima disso. Também é por isso que não é aconselhável pegar o vapor lá do subsolo e injetar direto na turbina a vapor. Por quê? Porque os componentes elas podem contaminar, pode corroer, pode as turbinas podem sofrer um desgaste, uma abrasão, tá? Porque às vezes pode ter lá um material particulado, areia, enfim, né? Algum componente sólido. Então, por isso que é bom, se quiser injetar esse vapor direto para a turbina, é bom passar por um tratamento, tá? Retirada de material, enfim. Tá? Mas acho que é um pouco difícil porque o vapor, né, extraído do subsolo uma alta temperatura e pressão. Aí talvez seria ideal que tivesse um outro circuito de vapor, este fechado, que não mistura o vapor do subsolo, ela só recebe calor. Tá? Essa é a minha opinião. E outra coisa, né? Quanto maior o número de poços de produção e de injeção de água, maior é a planta elétrica, né? Porque pode colocar um conjunto de turbinas a vapor, uma turbina a vapor maior para receber mais vapor e gerar mais energia. Só que aí precisa ser, né, de perfurar vários poços e locais distantes, né? E por consequência instalar várias tubulações com isolamento térmico adequado para não perder calor ao ambiente. Então, por exemplo, essas tubulações aqui, o ideal é que elas sejam totalmente isoladas ou enterradas no solo para ter uma menor perda possível de calor. Então, por exemplo, o vapor sai do poço, vamos supor, a 300 graus, né? Aí na termoelétrica vai chegar a uma temperatura mais baixa, mas não pode ser muito mais baixa. Tá? Devido aí à distribuição, né, assim, da menor densidade de energia, digamos, né? As plantas geotérmicas, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, talvez um pouco maiores que as que queimam biomassa, tá? Quando fala em queima de bagaço de cana, fala em 50, 60 megawatts de potência instalada, por exemplo, né? E é mais ou menos desse tamanho mesmo, pequeno, em comparação ao carvão mineral, gás natural, por quê? Porque a biomassa ela tem um poder calorífico menor que o do carvão e também porque necessita-se de grandes áreas para sua produção. Com a geotermia não é muito diferente, tá? Então se instala vários poços e a partir daí retira-se vapor, só que elas devem estar bem distantes entre si, senão não vale a pena, tá? É igual, por exemplo, extração de petróleo por meio de uma plataforma, onde se instalou vários poços no subsolo, a locais assim suficientemente distantes entre si, para um poço não extrair o petróleo do outro. Aqui mesma coisa, para um poço não extrair vapor de outro poço. Aqui do lado esquerdo é uma foto de um geyser, tá? Que é tipo um vulcão que expele vapor, água quente e tal, também para fins turísticos. Tá? Que mais?
Aqui é o exemplo de uma central geotérmica, como comentei com vocês, tá? Aqui está em espanhol, né? Mas acho que as palavras dá para entender, né? Converter, traduzir português é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, termocambiador é o trocador de calor. E até acabei colocando fora de ordem, mas vamos falar dessa aqui. Esse aqui é um exemplo de aquecimento fotovoltaico, melhor dizendo, aquecimento geotérmico, usando o calor do solo. Tá? É interessante, tal, porque não diminui o consumo de energia elétrica, de é, recursos diversos, como biomassa, gás natural que seja, só que o investimento dela é bastante alto, tá? Porque precisa se instalar uma malha, né, de tubos bem grande no subsolo, então faz aí poços ou faz perfurações aí, né, para colocar até mesmo quilômetros, 1, 2 quilômetros, vamos supor, de tubos flexíveis. Para quê? No inverno, ela obter calor do subsolo, vamos supor aí 5 metros de profundidade, vai estar mais quente do que o ambiente externo. E no verão, ao contrário, isto é, o solo ela tem uma inércia térmica bem maior. Então, no inverno, o subsolo não é tão quente e no inverno o subsolo não é tão frio e no verão o subsolo não é tão quente. Então, por isso que vocês podem ver aqui, ó, supondo no inverno 8 graus, o subsolo é 18, o subsolo vai fornecer calor para o ambiente interno de uma residência. E, no caso do verão, o calor do ambiente interno ela vai ser transferida para o solo. Por meio de equipamentos como bombas de calor. Bomba de calor, o que é, para quem não sabe? É uma máquina térmica que ela pode servir, um exemplo bem tradicional, que até existe aí no comércio por aí. Aparelho de ar-condicionado que tem função de aquecimento. Tá? Então, é um equipamento que ela pode gerar frio e também gerar calor. É só ligar mudar a chave. Tal. Enfim. Outra coisa também, né, que até esqueci de falar, né, falando em aproveitamento de calor, assim, de baixa qualidade, de baixas temperaturas, né, acabei esquecendo de falar, por exemplo, em vídeo aí na área de energia solar, tal de energia solar passiva. O que é isso? A preocupação acerca de desenvolvimento de um projeto residencial, de um recinto, ambiente interno, para que haja o menor consumo possível de energia, por exemplo, energia elétrica. Então, por exemplo, uma casa como essa aqui, né, onde a posição do sol no verão é diferente no inverno, ela permite, né, uma diminuição, né, não uma diminuição, né, mas para que evite, né, que tenha um aumento muito alto da temperatura do ambiente interno e no inverno ela esteja aquecida, suficientemente aquecida. Ou, na pior das hipóteses, né, necessitar de um aparelho mais fraco de ar-condicionado, de um aquecedor de menor potência. Tá? Isso que seria energia solar passiva, que é uma ideia, né, uma ideologia a qual permite a economia na eficiência energética com aperfeiçoamentos no projeto arquitetônico. Tá? Eu falo isso também porque é uma forma assim, bem simples, né, de aproveitar a energia em, por exemplo, uma residência. Tá bom? Só para terminar, né, esse aqui é uma figura, né, de um projeto ainda é teórico, né, de geração de energias fotovoltaicas para fornecer eletricidade para a Europa, que tem uma população aí muito maior que, por exemplo, Norte da África e Oriente Médio. Norte da África e Oriente Médio, no caso, são regiões aí onde a maior parte do território é ocupada por desertos, aí a incidência solar é bem grande, então dá para instalar grandes sistemas solares, fotovoltaicos, solar concentrado, o que seja. E, inclusive aqui no litoral, vários geradores eólicos. Tá? E em lugares mais específicos, por exemplo, a Islândia, que é uma ilha que fica aqui à esquerda em cima, mais ao noroeste, entre a Europa e a Groenlândia, pode instalar, por exemplo, mais unidades geotérmicas e até mesmo algumas hidrelétricas, geração eólica, conforme está aqui na legenda. Né? Então, essa é uma ideia que visa aí o fornecimento de energia elétrica para a Europa, aproveitando fontes renováveis. Tá? Essa é uma ideia, tá? Não sei se... Aí tem a questão dos custos também de linha de transmissão, enfim. Tá?
Então, nesse vídeo, sobre isso que eu queria comentar com vocês, tá? Da parte aí de impactos ambientais, especialmente, né, da geração de energia elétrica, é basicamente isso. Esqueci de falar, né? Na geração elétrica usando a geotermia, provavelmente o único impacto seria a poluição do ar e decorrência aí de algum vazamento, tal, do vapor, com metais, com sais, com enxofre, que pode acontecer, né? Por isso a preocupação acerca do controle ambiental. Mas poluir o solo, poluir a água, eu não imagino. Tá? Então é basicamente isso, né? Para quem e uma informação a mais, né? A maior parte das plantas geotérmicas para geração de energia elétrica, elas estão em regiões próximas aos limites de placas tectônicas, onde tem muitos terremotos, onde tem vulcões, né? Muita atividade sísmica e, por consequência, maior acúmulo de energia térmica no subsolo. Tá? Aí pode falar, inclusive, países, até esqueci de falar, né, do Japão, Filipinas, né, que tem muitos terremotos. Que mais? Bom, é basicamente isso, né? Eu vou colocar na descrição desse vídeo, né, um link de um vídeo que eu só falei sobre o assunto, mas em uma outra disciplina, tá? Que onde houve a necessidade de um maior detalhamento, né? Porque aqui o objetivo, de novo, dessa disciplina não é contar os detalhes das tecnologias, mas sim falar mais dos impactos ambientais, né? E como toda fonte geotérmica, né, uma geração maior de empregos, renda, tal, mais para frente tem uma tabela que eu falo apenas sobre isso. Tá bom? Parar por aqui então, não é muita coisa sobre esse assunto. No Brasil não há geração elétrica por geotermia, né? Não há um potencial ainda usando as tecnologias já existentes, nada impede que no futuro a tecnologia avance. E no Brasil é mais energia geotérmica, né? Mais usada para aquecimento de água em fontes termais, como tem em Olímpia, Estado de São Paulo, Caldas Novas, Estado de Goiás, instâncias hidrotermais com Poços de Caldas, Águas de São Pedro e assim por diante, né? Em Minas e Estado de São Paulo, respectivamente. Então é isso. Tá? Parar por aqui agora.